E aí, pessoal, beleza? Questão de direito processual civil do concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O ano aqui é 2017, tá? Então vamos a ela. Luiz ingressou com uma ação contra Mirella. Então aqui já dá para falar que Luiz é o autor da ação, né? E a Mirella é a ré. Ok. Em 9/3, sexta-feira, na audiência de instrução e julgamento, o juiz julgou a ação improcedente, ok? Saindo as partes intimadas de tal decisão nessa data. A parte sucumbente pretende recorrer da decisão do juiz. Levando em consideração que durante o prazo do recurso não há qualquer feriado, é correto afirmar que... Bom, pessoal, aqui então é uma questão que bastante interessante. O examinador, ele, na verdade, propõe uma questão prática aqui, né? E o candidato tem que tirar algumas conclusões sobre essa questão. Então, ela não envolve só decoreba, né? O que é muito bom, tá? Aqui o examinador cometeu uma pequena impropriedade quando ele fala que a ação foi julgada improcedente, né, pessoal? Porque não é a ação que é julgada procedente ou improcedente, é o pedido que é julgado improcedente ou procedente. Mas isso aí pouco importa, porque na verdade o que o examinador estava tentando avaliar era se o candidato tinha condições de calcular um prazo, a partir de quando ele deve considerar o prazo e assim por diante. Então, esse pequeno deslize aqui, ação improcedente do examinador, não faz com que a questão seja anulada. Muito bem. Então aí nós temos que destacar também que a parte sucumbente é a parte que perdeu a ação, tá, pessoal? Então, se a ação foi julgada improcedente, eu vou manter aqui o que o examinador falou, né? O seu pedido do autor foi julgado improcedente. Isso quer dizer que o Luiz perdeu a ação, né, na sentença. Então ele é a parte sucumbente, né? Aqui, por exemplo, na alternativa A, tanto Luiz quanto Mirella têm interesse de agir no recurso de apelação. Não, né, pessoal? Olha aqui, ó. Mirella, ela não tem interesse de agir, né, no recurso de apelação, porque a ação foi julgada improcedente, ou seja, a favor de Mirella, né? Então, de fato, não tem interesse de agir a Mirella. A B de bola repete, né? Mirella deverá manejar recurso de apelação. Não, né? É o Luiz que tem interesse de agir para entrar com recurso de apelação, né? A C a gente pula, que é a correta. A alternativa D de dado traz o seguinte: o recurso a ser manejado por Luiz é o de agravo de instrumento. Pessoal, quando ele fala aqui que a ação foi julgada improcedente, né? Ele está falando que o juiz já apreciou o mérito da ação, né? Então é uma decisão definitiva, não é uma decisão temporária, como seria se fosse no caso, se fosse uma ação temporária. Aliás, se fosse uma decisão temporária, como é o caso de uma decisão liminar, por exemplo, aí sim seria agravo no instrumento, né? Mas não é o caso, né? Então, agravo no instrumento, não. Interessante que a E também repete, né? Luiz deverá interpor recurso de agravo no instrumento também. Não, né? Então só sobra mesmo a letra C de casa, né? Luiz deverá interpor recurso de apelação e terá para isso prazo fatal até 30/3. Bom, recurso de apelação, não há dúvida que de fato é um recurso de apelação, porque a ação foi julgada improcedente, então se trata de sentença definitiva. Então aí o recurso cabível é o recurso de apelação. A parte sucumbente é o Luiz, ele perdeu a ação, então de fato é o Luiz. E agora aqui
eu trago para vocês é, esse calendário aqui para a gente estudar o caso, né? Então, no caso, houve a sentença do juiz dia 9, sexta-feira, né? 9 de março, até ele coloca, né? Sexta-feira, aqui ocorreu a audiência de instrução e julgamento, as partes saíram intimadas, né? E aí, pessoal, tem que tomar cuidado, né? Porque o primeiro, aqui considera intimado, aí o primeiro dia do prazo é o primeiro dia útil, sábado não é dia útil, domingo não é dia útil, então a partir daqui, ó, começa o primeiro dia útil. São 15 dias, pessoal, 15 dias úteis, né? Mas cuidado que o antigo código falava em 15 dias corridos, né? Então, tomar muito cuidado que agora é 15 dias úteis. Então, olha só, 5, 10, como ele fala que não tem feriado, então são os dias de segunda a sexta. Então, ó, 5, 10, 15, aqui de fato, olha aqui, ó, dia 30/3 é o prazo fatal para o Luiz ele manejar o recurso de apelação dele, né? Então, nós temos aí que a resposta contida na alternativa C de casa é de fato, a correta. Bons estudos, pessoal.